Bem, o objetivo desse vídeo é demonstrar a projeção ortogonal, que é a representação de um objeto em um plano de projeção e quando as linhas visuais são perpendiculares a esse plano. Tá? Como é que ele é representado? Ele é representado através da vista de um diedro, né? Que é uma região espacial formada por dois semiplanos, vertical e horizontal, com uma reta em comum, né, de linha chamada de linha de terra ou eixo, que é possível ver através dessa maquete aqui, né? Essa daqui é a linha de terra ou eixo, ok? Então, o diedro, segundo o método mongeniano, né, ele tem como objetivo simplificar os modelos tridimensionais, tá? Ele possibilita uma visão bidimensional do objeto. Os diedros são numerados no sentido anti-horário, tá? De acordo com os quadrantes do círculo trigonométrico, ou seja, o primeiro diedro fica desse lado, tá? E ele é visualizado, no caso, no sentido anti-horário, conforme a setinha está demonstrando. O segundo diedro já fica do lado esquerdo, tá? O terceiro na parte de baixo e o quarto desse outro lado aqui, tá? Então, no primeiro diedro, que eu vou fazer a demonstração aqui, no primeiro diedro nós temos aqui o observador fazendo uma vista frontal, tá? Desse objeto aqui, tá? Então eu vou virar ele para cá para ficar mais fácil a visualização, tá? Então o observador ele está nessa posição, observando a peça, aonde essa peça está sendo rebatida no plano vertical dessa forma e rebatida também quando o observador ele muda a posição dele, olhando pela vista, no caso, superior, ele consegue observar a peça rebatida nessa parte horizontal do diedro, tá? Essa aqui é a projeção do primeiro diedro. No terceiro diedro, que fica nessa parte aqui, o plano de projeção deverá estar posicionado entre o observador, tá? E o objeto, que nesse caso ele ficará dessa forma aqui, tá? Então, ele ficando dessa forma, a visualização do plano de projeção, ela fica rebatida no diedro 3 na parte horizontal, na parte vertical, e a parte superior ela está projetada na vista horizontal, tá? Então, o terceiro diedro, ele tem essa representação visto dessa forma aqui, tá? Então, as vistas no primeiro e no terceiro diedro, elas são, no objeto no caso, elas são 6 vistas, né, que conseguem ser projetadas, que é a vista frontal, tá, dessa forma aqui, vista superior, vista inferior, tá, a vista lateral esquerda e a vista lateral direita, bem como a vista posterior, tá? Que fica nessa parte aqui, tá? Então, por que não utilizar o segundo e o quarto diedro, né? Porque quando usamos as projeções no diedro, a gente tem que se atentar para a épora, tá? A épora é uma planificação do modelo tridimensional em apenas 2 dimensões. Então, para trabalhar em épora, rotacionamos em 90 graus em sentido anti-horário os planos de projeção. Então, a gente precisa trabalhar em sentido anti-horário
os planos de projeção para poder a gente conseguir enxergar esse plano tridimensional, tá? Então, quando a gente rotaciona em 90 graus, sentido anti-horário, os planos de projeção vertical e horizontal, eles ficam dessa forma aqui, tá? Tanto no caso, no segundo diedro, quanto no quarto, as projeções, quando há rotação, né, elas se sobrepõem, tá vendo? É como se essa vista do segundo diedro, tá? Ela estivesse na parte vertical aqui, ela tá na parte vertical, e a vista superior, ela tá na parte horizontal. Então, quando a gente rotaciona, acontece exatamente isso daqui. A vista que está na horizontal, ela se junta, ela só consegue ser visualizada dessa forma, ou seja, é como se ao rotacionar, ela ficasse dessa forma a visualização dela, tá? Então é por isso que essa demonstração aqui é importante, para poder a gente entender que os países, né, eles não utilizam o segundo e o quarto diedro por conta dessa sobreposição que acontece, tá? Da mesma forma aqui no quarto diedro, tá? Como a gente pode ver, né, o objeto ele foi projetado, né? Essa aqui é a vista horizontal e essa daqui é a vertical. Então ele foi projetado dessa forma. Só que quando acontece a rotação, que é essa forma aqui, automaticamente o diedro 4, a visualização, né, a projeção do diedro 4, ela se junta conforme está aqui, tá bom? Então, a visualização do objeto no primeiro diedro, ela ficaria dessa forma, né? O objeto visto no plano vertical e aqui no horizontal, né, a vista de cima e a vista de frente. No segundo diedro, as duas vistas se encontram, elas ficam localizadas no plano vertical, tá? O terceiro diedro, ele acontece o oposto, né? A vista frontal, ela acontece no plano vertical, e a vista superior, ela é projetada na vista vertical, tá? E vertical, não, aqui é na vertical e aqui horizontal, tá? E no quarto diedro acontece a mesma coisa do que o segundo. O rebatimento das vistas, né? Quando acontece aquela rotação, né? A peça, né? O desenho, ele se junta. Então, você não consegue ter precisão na utilização dessas duas posições aí, do segundo e do quarto diedro, tá? Então, eu encerro aqui, concluindo o objetivo do trabalho, que é demonstrar o porquê não são utilizadas as projeções, né, no caso, no primeiro e no quarto diedro, tá? Muito obrigada, espero ter repassado aí a mensagem.